é possível você passar na Universidade Federal. Então, nós temos, né, pegando aí a Federal, nós temos algumas possibilidades. Então, nós temos o SISU, né, então quem faz o Enem pode se inscrever nesse programa chamado SISU. Ele vai te dar possibilidades para você, né, daí vai ter vários tipos de ações afirmativas, né, ou como o pessoal pode falar, cotas, né, então você vai ter várias ações afirmativas ou cotas para você competir. Então, por exemplo, se você estudou em escola pública, você vai competir só com pessoas de escola pública. Se você estudou em escola particular, você vai competir só com pessoas que estudaram em escola particular, tá? Por exemplo, nós temos um aluno, Jean, da periferia de São Paulo, né, que ele passou através do SISU, tá? Passou através do SISU, tá bom? Então tem essa ferramenta aí para ajudar aquelas pessoas que vieram de baixo, aquelas pessoas que querem ascender na vida, tá? Então, primeira forma, então, de você fazer medicina de graça no Brasil, sem ter que ir para o Paraguai, para a Argentina, é fazendo medicina na Federal, tá? E como que você passa em medicina na Federal, tá? Você passa em medicina através do SISU. É só o SISU que tem, Léo? Não, tem uma outra forma de você passar na Universidade Federal, que é através do vestibular próprio. Então, por exemplo, eu estava comentando aqui a Carlúcia, que é uma das alunas do método, ela passou em medicina através do vestibular, tá? Através do vestibular ela conseguiu lograr êxito, conseguiu lograr a aprovação em medicina dela, né? Que foi muito legal, porque ela tem uma história de vida incrível. Então ela conseguiu passar em medicina através do vestibular tradicional, tá bom? O vestibular da Federal, tá? É mais difícil ou é mais fácil que o SISU, tá? Eu acredito que aí nós temos que analisar vários pontos, tá? Algumas pessoas vão achar mais fácil, algumas pessoas vão achar mais difícil. Vai ter vários pontos de vista, tá bom? Mas o que eu acredito, pessoal, é o seguinte, que você precisa construir uma estratégia de estudo que seja replicável, né? Então, eu falo aqui para vocês, passar em medicina em 60 dias, né? Então, para você conseguir passar em medicina em 60 dias, o que acontece? Você vai ter que aprender como passar em medicina, tá? E estatisticamente falando, você vai precisar mais ou menos 60 dias. Você vai aprender a aprender, vai aprender a memorizar, vai aprender as técnicas que são cientificamente comprovadas para você aprender os conteúdos que vão ser cobrados no vestibular, para você treinar o seu cérebro, o seu córtex pré-frontal, que é a estrutura mais complexa do cérebro humano, você vai treinar ele a resolver problemas. E para você resolver os problemas que são apresentados lá no dia do vestibular ou no dia do Enem, você precisa ter a aprendizagem. E para você ter a aprendizagem, você precisa ter memória. Então você precisa acessar as informações, né? Você precisa guardar essas informações que você aprendeu, né? E aí você resgata essas informações, né? E você usa esse conhecimento prévio, essa memória, para você resolver os problemas. Então, o Enem, o vestibular, independente de qual vestibular for, a prova de residência, né, que eu vou fazer daqui a alguns anos, todas essas provas que envolvem aptidões cognitivas, elas são provas de memória. Então você tem que ter uma memória prévia daquele conteúdo para você conseguir resolver aqueles problemas. E aí envolve o teu córtex pré-frontal, tá bom? E para isso você precisa, de acordo com a neurociência, você precisa de mais ou menos 60 dias, tá? Alguns alunos, né, nesse primeiro ciclo de 60 dias, o cara já consegue passar em medicina. Próxima semana eu vou fazer uma live com uma aluna que foi aprovada em 60 dias. Tem alguns alunos que vão precisar de mais ciclos de 60 dias, tá? Para conseguir passar em medicina, tá bom? Então, por exemplo, eu precisei de 4 ciclos, né? Então, eu estava começando do absoluto zero, eu não sabia estudar, eu não sabia aprender, eu não sabia memorizar, então eu precisei mais ou menos ali, foram 4 ciclos de 60 dias para eu conseguir passar em medicina, tá? Mais ou menos isso. Então acontece, quando você entende isso, quando você entende que você precisa de só 60 dias, né, você acaba gerando no teu cérebro um conforto. Por quê? O nosso cérebro, olha que louco, pessoal, presta atenção agora que isso é importante. O nosso cérebro, ele foi feito para sobreviver e não para viver. Então, quando você escuta um professor, quando você escuta um guru da internet falando para você que você precisa de 3 anos para conseguir passar em medicina, o teu cérebro automaticamente começa a criar pensamentos na tua cabeça, né? Ele começa a brotar alguns pensamentos, pô, mas 3 anos, 3 anos é muito tempo. Daí o teu cérebro começa, não, mas tem 6 anos de medicina, depois residência, ganha pouco, sabe? Começa a inventar um monte de teorias na tua cabeça para fazer você desistir do teu sonho.
Porque ele acha que são 3 anos, é 3 anos sofrido, depois mais 6 anos, né? E quando você muda a sua mentalidade, você começa a pensar, não, eu preciso de 60 dias. Eu vou pensar 60 dias. Vou mudar minha rotina, vou começar a aprender, vou começar a memorizar esses conteúdos que vão ser cobrados na prova, vou começar a praticar, né? Porque a neurociência, que estuda o funcionamento do cérebro, e mais especificamente a neurociência da aprendizagem, ela diz o que para nós? Ela diz que para você aprender de forma rápida, de forma acelerada, você precisa de prática. Então você pega esses 60 dias, você começa a praticar, começa a aprender, começa a memorizar. E aí você começa a ter resultados extraordinários. Então você começa a pensar não mais em 3 anos, começa a pensar em 60 dias. Beleza, então eu vou pegar 60 dias e vou aumentar a minha capacidade de aprendizagem, minha capacidade de memorização, para usar esse conhecimento para ser aprovado em medicina. Tá? E aí isso muda o jogo, porque agora não importa para mim, né? Como eu sempre falo para os meus alunos, não importa se você vai fazer o vestibular da Federal A, o vestibular da Federal B, o vestibular não sei o que, o Enem, não importa mais. Porque agora você tem uma capacidade, uma habilidade, uma skill extremamente importante, que é o quê? A aprendizagem. Então tem uma frase que eu gosto bastante, que diz o seguinte: conhecimento é poder. E a aprendizagem é o superpoder, né? Porque hoje, se você for na internet, você acha o conteúdo que você quiser. Tem o conteúdo de biologia que vai cair no Enem, tem o conteúdo de matemática que vai cair no Enem, no vestibular, enfim, qualquer prova. Todo conhecimento que tem na prova tem no Google, né? Se você fazer um exercício simples, imprime a prova do Enem agora, Enem 2021. Imprime a prova do Enem e abre o Google. Eu aposto com você que você vai gabaritar a prova, porque todas as informações que são exigidas para você resolver cada uma das questões da prova do Enem estão no Google. Eu aposto com qualquer um. Então pensa comigo, tá, beleza, se todas as informações estão no Google, né? E o que eu preciso então para passar em medicina, para conseguir ir bem na prova? O que você precisa é pegar essas informações que estão no Google, tudo tá lá, tudo tá lá. E até medicina, se a gente pegar a medicina como exemplo, tô pegando o vestibular, se a gente pegar a medicina também, tudo tá lá. Então, o diferencial, meu querido, minha querida, é você, você ter a capacidade de aprender esses conteúdos e, além de aprender, você memorizar esses conteúdos. E aí você que foi reprovado, você que não conseguiu passar em medicina, você que comentou aqui antes que passar em medicina na federal é difícil, eu pergunto para você, quantas aulas você teve sobre aprendizagem? Quantas aulas você teve sobre memória? Na escola, no cursinho e até na faculdade de medicina. Se tiver algum estudante de medicina aqui me assistindo, até na faculdade de medicina. E eu vou responder, nenhuma. Eu estou falando aqui de aulas baseadas na neurociência da aprendizagem, que é a ciência que vai estudar como que o nosso cérebro aprende e memoriza e resolve problemas. Então aí a gente consegue ver um grande gap. Falta conhecimento. Conhecimento para quê, Léo? Para aprender a aprender. Por isso que, imagina, né, que nem eu fiz a metáfora da academia. Você vai na academia todo dia, mas chega em casa, come tudo errado. Óbvio que não vai ter resultado. Agora imagina, você estudar, mas estudar da forma correta. Você vai ter resultados rápidos. Você vai ter resultados que nem você imagina. Ou seja, 60 dias é o tempo que você precisa. Porque a tua aprovação em medicina não é no dia da prova. A tua aprovação em medicina é o que você faz antes. O dia da prova é só o final. Mas o processo inteiro, o processo de passar em medicina, quando você aprender como passar em medicina e você ter uma ferramenta de estudo, uma técnica de estudo que você consegue replicar ela, porque assim, meu querido, você vai ter que estudar hoje, você vai ter que estudar amanhã, você vai ter que estudar mês que vem, ano que vem, daqui 2 anos, daqui 10 anos, você vai estar continuando estudando. Por isso que agora é o momento ideal para você mudar, para você aprender
as habilidades que você não aprendeu ainda, que são fundamentais para você passar em medicina. Para você ser o primeiro médico da sua família. Para você ser um vencedor, para você mudar a história, a sua história e a história da sua família. Então você precisa agora é o momento. Então veja bem, independente se você vai fazer o vestibular, independente se você vai fazer o Enem, não importa para nós. Porque você tem capacidade de aprendizagem e capacidade de memorização. Então, por exemplo, teve a Carluça aqui, que é uma das alunas que foi aprovada em medicina. Independente se ela fosse fazer o Enem ou se ela fosse fazer o vestibular, e aí a estratégia dela foi fazer o vestibular, ela tinha capacidade de aprendizagem e capacidade de memorização, porque ela aprendeu isso. Aí ela abandonou a enfermagem, foi lá e passou em medicina. E a família dela ficou apavorada. Por quê? Porque todo mundo falava para ela que ela ia ficar 4 anos estudando, que ela ia ficar vários anos, que ela ia perder tempo da vida dela estudando. E ali, poucos meses, ela estava aprovada em medicina na Universidade Federal de Pelotas.